Em nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Dr. Jefferson. Deus abençoe sua vida. Possa te usar com autoridade e graça em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Graças e paz. É com bastante alegria e com temor do Senhor que estamos aqui, né? Poder compartilhar com os irmãos aquilo que temos recebido e compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem nos proporcionado, né? Viver com nossas experiências e aquilo que Deus nos deu, que foi os nossos dons, né? E eu creio que cada um de nós temos muitas coisas a oferecer. Essa semana foi uma semana, até estava falando com o pastor, né? Foi uma semana um pouco complicada para mim. Quando a gente se propõe, quando eu recebi o convite do pastor, né, de falar, na realidade não foi nem agora, né, que o pastor me contactou, acho que foi na quarta ou quinta-feira, não consegui nem responder ele direito, só que ele já tinha conversado comigo no mês passado e eu também não consegui. Os dias têm sido muito corridos e aí eu tenho me refletido muito sobre isso. Apesar da minha profissão, eu sou médico, sou psiquiatra, eu tenho refletido muito o que tem sido os nossos dias, né? De domingo, de sábado para cá, tem sido uma experiência meio que muito fora do normal. Porque eu creio que quando o Senhor levanta, o Senhor nos dá a oportunidade para conhecimento, o inferno também se levanta. Eu consegui, para os irmãos terem uma ideia, consegui terminar de fazer o que eu queria hoje, era agora 7 horas da noite, 7 e pouco. Já cheguei em casa, já tive uma outra situação. E isso tem de ser para nós uma situação de fortalecimento. Porque, igual eu falei para minha esposa, né, você sabe por que está acontecendo essas coisas, né? Porque quando nós estamos nos trilhos que o Senhor determinou para as nossas vidas, o inferno se levanta. E eu até fiz uma apresentaçãozinha, né, para ficar interessante, porque quando nós escutamos, tem um peso. Quando nós escutamos e vemos, tem outro peso, né? Quanto mais sentido nós vamos empregando no nosso aprendizado, mais fixa, né, o conhecimento. E aí eu terminei lá de fazer os slides lá, e aí eu estava saindo do consultório para pegar o carro, vim para casa, eu falei, meu Deus, eu preparei tudo lá e não tenho nenhum versículo para começar com os irmãos, né? E Deus me deu um versículo que encontra-se em Oséias 4:6, a parte A do versículo, né? Que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Deus é um Deus interessado em que nós venhamos a desenvolver entendimento, conhecimento, né? Então, a sabedoria, que é o temor, é o princípio do temor do Senhor, Deus tem todo o interesse nessa parte de conhecimento. Muito bem. A intenção da gente conversar sobre a saúde mental do homem não é aqui trazer para vocês aqui uma questão assim de como diagnosticar, né? Para todo mundo sair expert em depressão, em ansiedade, não é nada disso. É só para a gente levantar É lógico que vai ter alguns slides, talvez demore um pouquinho mais do que deveria, mas aí os irmãos tenham paciência, que depois tem o churrasco, né? E, enfim. Então a intenção é que nos levantar um pouco de alerta, porque principalmente esse tema mental, psiquiátrico, entre os homens já é um tabu. E tema psiquiátrico para homens dentro da igreja, entre os cristãos, então é um desastre, né? Eu escutei uma palavra muito sábia do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Ele veio aqui, eu tive a oportunidade de conversar uma vez com ele, ele até lançou alguns livros relacionados a problemas psiquiátricos, inclusive até um sobre suicídio, né? E em uma pregação que eu estava vendo no YouTube, ele
ele estava contando assim, né, sobre pessoas cheias do Espírito Santo, né, e estava no decorrer lá da pregação, e ele falou, né, que tinha uma pessoa lá que ela tinha sido visitada pelo Senhor e caiu em depressão, mas era uma pessoa cheia do Espírito, e se levantou uma pessoa no meio do culto, o culto lotado, e veio falar para ele, dando de dedo nele, né? Como é que o senhor tem coragem de dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus tem depressão? Como que o senhor pode dizer isso? E aí o pastor disse assim, né? Eu tenho óculos, eu uso óculos. E eu sou cheio do Espírito Santo do Senhor. Uma pessoa pode ter diabetes, pode ter pressão alta, pode ter artrite e por aí vai. E pode estar cheia do Espírito Santo do Senhor. Por quê? Ele até fez uma expressão, né? Por que daqui para baixo eu aceito, mas daqui para cima não? Né? Então, e a Bíblia nos conta muitas histórias sobre isso. Deus deixou as histórias justamente para que isso sirva de exemplo para nós. E então vamos começar então. Depressão. Eu vou falar alguns temas, é lógico que na psiquiatria, basicamente assim, são várias doenças, mas eu pensei assim, trazer para os irmãos uma forma pincelada daquilo que talvez seja as coisas mais preocupantes, né? Eu acabei colocando uma letra ali até pequena, não ajudou, né? Mas muito bem. O que é a depressão, né? Vamos falar um pouquinho sobre a depressão masculina. Ela está concentrada como um dos piores problemas relacionados aos homens. Estima-se que mais ou menos em torno de 12% dos homens vão ter ou já tiveram algum quadro psiquiátrico no decorrer da sua vida. E isso pode gerar uma incapacidade funcional de até 12% ao longo da vida. A gente diz que ela é uma doença extremamente cara, porque te rouba a tua tranquilidade na sua vida e também rouba o teu dinheiro. Porque uma pessoa com depressão, ela não consegue produzir. Então, por isso que ela é uma doença... Todas as doenças psiquiátricas, né, elas são muito onerosas, né? Mas a depressão é uma luta solitária, né, com você mesmo. E quando uma pessoa tem depressão, a pessoa acha que ela está sofrendo sozinha, só ela, e que ela acaba sendo um problema para os outros. Mas, na realidade, não. Uma pessoa que tem depressão acaba ocasionando problemas para toda uma família, gera um sofrimento para todas as famílias que estão ao redor daquela pessoa, né? Só uma perguntinha. Existe alguma criança aqui entre nós? Está valendo. Os dois aqui, né? Ninguém abaixo de 12 anos, né? Tá. Ela tem uma maior incidência após os 30 anos de idade, mas ela pode ocorrer em qualquer época da vida. Para vocês terem uma ideia, 50% dos pacientes adultos com algum quadro psiquiátrico, depressivo, ansioso, toque, por aí vai, os seus problemas iniciaram antes dos 15 anos de idade. Então, é mais ou menos assim, um adulto hoje com 24 anos, 75% desses adultos com até 25 anos de idade, os seus sintomas iniciaram abaixo dos 14 anos de idade, abaixo dos 15 anos de idade. E dos adultos todos hoje com depressão, os sintomas iniciaram antes dos 24 anos. Então, é uma doença que a gente vai pensar que é dos problemas que vivemos, mas também tem herança genética nisso aí. E a forma com que a gente convive nos nossos lares pode nos trazer muitos problemas, né? Existe um grande problema entre os homens com a depressão. Além de ser uma doença muito agressiva, o homem tem muita dificuldade para tratamento pelo preconceito, pelo machismo, pelo achismo de achar que isso é normal, que ele pode lidar com a situação sozinha. Existe um risco muito elevado entre os homens. É certo que as mulheres tentam muito mais do que os homens, mas os homens, infelizmente, ganham nesse quesito porque eles são mais efetivos, eles usam métodos mais agressivos.
Então, os homens se quase 4 vezes mais do que as mulheres, né? Então, por isso a importância de a gente fazer tratamento precoce. Achar que um adolescente com 14, 13, 12, 10, 9, 8... Eu já cheguei a atender criança com 5 anos de idade, com ansiedade, com irritabilidade, agressividade. E a gente acha que é muito cedo tratar de uma doença. E eu coloco para as pessoas, às vezes, o seguinte pensamento: se a sua criança tiver de 10 anos de idade, se a sua criança tiver 10 anos de idade e surgir nela um tumor, um câncer na pele, no cérebro, sei lá, em qualquer lugar, é muito nova para dar quimioterapia, certo? Então, deixa para lá que depois a gente trata. Quem faz isso? Levanta a mão. Ninguém, né? Então, nós temos uma tendência a se preocupar muito mais com as doenças físicas do que as psiquiátricas, né? E isso é preconceito. Então, como eu falei para vocês, os adultos jovens têm mais uma taxa mais elevada de riscos, né? E aqui está aquilo que eu falei para vocês, né? 49%, vamos arredondar, 50% dos homens se sentem mais deprimidos do que realmente estão dispostos a admitir. Então, o homem camufla isso. Pode ser pelo machismo que se vive, né? 45% dos homens acreditam que seus problemas podem ser solucionados por conta própria. Próximo. Muito bem. Outro tema que é extremamente comum, né? A ansiedade. Ela é muito comum entre os homens. Tanto nas mulheres, de igual se divide. Tanto mulheres, homens têm a mesma probabilidade de ter problemas psiquiátricos. E as taxas e as mulheres, olha só esse dado, hein? As mulheres procuram tratamento 50% mais do que os homens, ou seja, 2 vezes mais do que os homens. Esses tempos atrás eu tenho um prontuário eletrônico lá, né? Que eu achei que esse dado aqui, na minha experiência, ele não está muito correto. Porque, na minha experiência que eu tenho no meu consultório, eu tenho um campo lá que eu consigo fazer pesquisas de idade, de sexo. O meu índice é 70% de mulheres para 30% de homens que procuram tratamento. É uma coisa muito séria que nós fazemos, né? E quais são os tipos de ansiedade mais comum nos homens, né? Na realidade, em todos, né? Mas vamos falar rapidamente aqui. Todos esses síndromes aqui prejudicam a vida do homem, né? Síndrome do pânico. O que é síndrome do pânico? É aquele ataque súbito de ansiedade, do qual não está ligado a nada na pessoa. Ela não está preocupada com alguma coisa, ela não está sofrendo por alguma coisa, e do nada ela tem uma crise de ansiedade onde ela tem a certeza que vai morrer. E muitas das vezes leva essa pessoa para o pronto-socorro, porque ela tem certeza que ela está infartando, que ela está tendo um AVC, né? E aí o médico diz lá assim para ela do pronto-socorro: você tem que procurar um psiquiatra. E essa pessoa não se convence. O que ela faz? Ela vai para o cardiologista. Porque palpitou o coração, é problema do cardiologista, vai para o cardiologista. Aí o cardiologista pede aquela montoeira de exame, que é importantíssimo, e chega numa conclusão: ó, não é psiquiátrico, não é cardiológico, é psiquiátrico, tem que ir no psiquiatra. Aquela pessoa sai dali relutante e vai para o neurologista. Nós temos mais ou menos, pode ser até engraçado, mas é terrível isso. Porque quando chega para nós, atendemos os pacientes, né, eles chegam, às vezes, com medicações erradas, tomando medicamento de forma equivocada, doses muito altas ou doses extremamente baixas, né? Porque eu penso o seguinte: se eu quebrar o meu pé, eu não vou consultar o psiquiatra, nem o cardiologista, vou para o ortopedista, né? Se eu passar por um infarto lá no pronto-socorro, né, Márcio? Nós vamos para onde? Nós não vamos para o neurologista, vou para o cardiologista, né? Mas quando eu tenho um quadro depressivo, ansioso, para onde é que eu vou? Para qualquer lugar, menos para o psiquiatra, principalmente um homem, né? Bom, outro quadro que é bastante importante é o quadro de
transtorno obsessivo compulsivo, que são aquelas verificações de forma repetitiva. Em torno de 95% da população tem algum tipo de toque, mas não necessariamente que precisa ser tratado. O que nós tratamos são aqueles tipos de rituais que geram nas pessoas realmente um quadro de desconforto, prejuízo, toma tempo, gera muita angústia, uma ansiedade. Exemplo, eu não consigo sair de casa se eu verificar a porta, janela, gás, fogão, eletrodomésticos, né? Vela. Eu tenho uma paciente que eu atendi recentemente, que ela tem um ritual, né? Sempre quando ela tem para tentar amenizar o problema dela, o que ela faz? Ela entra por uma porta, quando ela vai para casa, ou quando ela sai de casa, ela sai por uma porta. E ela já fez na casa dela tudo seriadinho, os interruptores. Então, quando ela vai saindo de casa, ela vai desligando um por um. Todos. Geladeira não. Televisão, ferro, máquina de lavar roupa, tudo que tiver conectado, ela vai tirando. E aí eu falei para ela, putz, e a geladeira? Não, a geladeira eu já fiz um interruptor, lá um disjuntor só para a geladeira. Então, se acontecer qualquer coisa, vai desarmar, e ela é separada de tudo. Então, ela sai por uma porta. E quando ela volta para a casa do trabalho, aí ela passa colocando tudo de volta. E isso, para a vida dela, ela tinha que voltar a verificar, tirar foto e depois olhar para ver se realmente foi se ela tirou mesmo, porque aquilo gerava dúvida no coração dela. E o transtorno obsessivo compulsivo, por incrível que pareça, ele é mais comum em homens. É uma doença que não tem cura e ela não é genética. Somos nós que enfiamos na cabeça dos nossos filhos ou tivemos isso influenciados por nossos pais. Acreditem nisso? Exemplo. Filho, não deixa o chinelo virado, senão alguém vai morrer. Filho, tem que tirar a roupa do avesso ali, porque senão alguém vai morrer. A coruja cantou na frente de casa, vamos orar, pedir para Deus, porque vai morrer. Eu lembro que eu brincava assim de ficar virando o olho, virava o olho assim, né? Ficava colocando o olho para cima, e minha mãe falava assim, ó, eu não sei de onde é que ela tirou isso, né? Mas ela falou assim, filho, se o galo cantar, você vai ficar desse jeito, vesgo. Mas parece cômico para nós, né? Mas ela falava isso com sofrimento. A minha mãe verificava a porta, minha mãe verificava a janela. E aquilo, ela olhava debaixo de todas as camas. Tadinha, meus pais eram pobres de Marredeci. Né? Quando eles casaram, eles foram para uma casa que eles tiveram que fazer lá o chão, lá com o chão batido, né? E não se tinha, era tudo de madeira e tinha as gretas entre uma madeira e outra, não tinha aquela para vedar, né? E ela fala que tinha umas frestas desse tamanho. E ela fala que entrava muito bicho. Então, toda noite ela tinha que olhar para ver se não entrava bicho. De dia ela olhava também por causa dos filhos. Ela começou a fazer isso como uma forma de cuidado e virou um problema. Então, nós podemos transmitir isso para os nossos filhos. O transtorno de ansiedade generalizado, o que é isso? Não é igual ao síndrome do pânico? Não. Síndrome do pânico é um ataque súbito de ansiedade, que pode durar de 10 a 30 minutos. A ansiedade generalizada é aquela ansiedade que dura o dia inteiro. Entra dia, sai dia, entra dia, entra dia. A pessoa está ansiosa, irritada, preocupada, alguma coisa ruim vai acontecer, pensamento de catástrofes. A ansiedade social é aquele medo intenso que as pessoas têm de ter contato na sociedade. Ir num banco, ficar em fila, comprar em supermercados, ir para shopping, né? E diversos tipos de fobias, né? Como fobia de pegar BR, fobia de estar sozinho. Aí nós vamos entrar em 300, vários e vários tipos de fobias. Próximo, por gentileza.
Uma coisa que é muito comum entre os homens, né? Os quadros de transtornos de abuso de álcool e de substâncias, né? Tanto de abuso como dependência, né? Os homens mais jovens são os mais propensos do que as mulheres. Só que isso está começando a se igualar. O consumo de substância na fase inicial da vida, antes dos 25 anos de idade, pode alterar o metabolismo e as funções cerebrais. Por exemplo, maconha, num cérebro muito novo, pode provocar esquizofrenia, né? A gente sabe que as dependências são de herança genética e o uso social das substâncias recreativas estão associados a risco de dependência e o surgimento de patologias psiquiátricas como transtornos depressivos, ansiosos, impulsivos, esquizofrenia e por aí vai. Próximo. Álcool. Homens consomem 2 vezes mais comparado às mulheres. Isso provoca nos homens maior risco de morte, direção embriagada, porque eles perdem a noção do distanciamento, perdem o medo, perdem o medo e por isso podem dirigir de forma mais rápida. Os homens sofrem muito mais hospitalizações do que as mulheres relacionado ao álcool. Nesse caso aqui nós estamos falando tanto de internações psiquiátricas para dependência, como em clínicas, como o hospital aqui, por problemas relacionados a fígado, rim e por aí vai. Ele é um problema porque socialmente ele é aceito, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você não pode ser flagrado na rua com uma garrafa, né, de álcool, por exemplo. Você tem que ocultar, você até pode beber, mas você tem que estar com um saquinho que tampe totalmente a garrafa para que não influencie as crianças ao uso, né? Teve uma época, não sei se os irmãos vão lembrar, de uma Copa do Mundo, que eu não lembro qual que era, e a propaganda era da cerveja Brahma, se não me falha a memória. Tinha uma tartaruguinha fazendo embaixadas. Vocês lembram disso, os mais velhos? Por que vocês acham que era uma tartaruga? Porque ela era engraçadinha, certo? Certo. Para pegar quem? As crianças. Propagandas com o sentido de capturar futuros usuários de álcool. Por isso ela foi retirada de uma hora para outra, ela foi retirada dos comerciais. Porque era uma propaganda muito legal, cativava as crianças. O mundo não dorme, tá? O diabo não dorme. O consumo de álcool pode ser sinal de masculinidade, está dentro das tradições familiares, e o uso do álcool aumenta o risco para abuso de outras substâncias químicas. Próximo, por gentileza. Outros tipos de droga que causam muitos problemas psiquiátricos, né? Tabaco, maconha, crack e uso de medicamentos. Para vocês terem uma ideia, o cigarro já é comprovado cientificamente que o gasto que ele provoca na saúde das pessoas, o impacto que ele causa na parte financeira e social da população é muito maior do que os lucros que o governo lucra com os impostos e tudo mais da indústria do tabaco. Ou seja, nós gastamos muito mais do que o governo recebe. E os estudos mostram assim, que o cigarro ele é a porta de entrada para outras drogas. Maconha, crack, cocaína, álcool e por aí vai. Existem pessoas que têm dependências de remédios, como anti-inflamatórios, analgésicos, relaxantes musculares, opioides, que é aqueles medicamentos mais fortes para tratamento de dor, tramal, codeína. Muito cuidado com o uso disso, porque isso prolongado causa dependência e é muito complicado de retirar esses remédios. Benzodiazepínicos, Rivotril, Alprazolam, Lorazepam, Diazepam, não são medicamentos que devem ser usados por mais de 6 meses, porque eles diminuem o tamanho de uma estrutura do nosso cérebro relacionado às nossas memórias, como aquela tanto a memória recente como a memória do passado, mas normalmente ele prejudica muito mais as nossas memórias recentes. E esse do grupo Z que eu coloquei ali, é um remédio que nós estamos complicando cada vez mais o uso dele para as pessoas,
que é daqueles grupos de Zolpidem, Exopiclona, que o Ministério da Saúde está fazendo com que a receita seja mais complexa para diminuir o risco de abuso, porque o abuso da medicação está de forma muito elevada. É um medicamento para dormir. Ele é hipnótico, pode causar alucinações, as pessoas acordarem no meio da noite toda suja de comida, eles vão lá na geladeira, pegam um monte de coisa, trazem para a cama, come e acorda de manhã, está tudo sujo, não sabe por que fizeram isso. Pessoas que saem de casa, vão lá, pegam o carro, tira da garagem, anda pela cidade, depois volta. É assim, umas coisas assim, muito preocupante. E esse remédio, ainda ele é bastante prescrito, as pessoas têm usado de forma muito intensa, abusiva. Teve um relato de uma paciente que usou 92 comprimidos de Zolpidem no dia. Ela tomava igual o tic-tac, o dia inteiro. Já não provocava sono, era por dependência. E por que as pessoas ficam dependentes, né? Por que as pessoas ficam dependentes? Porque a coisa é ruim? Claro que não, ninguém fica dependente de coisa ruim, né? No início pode até ser difícil, porque tem uma região do nosso cérebro que quando a pessoa faz uso da droga, o nosso cérebro produz muita dopamina, e a dopamina é aquele neurotransmissor, aquele tipo de substância que faz a gente ter energia, né? Disposição. E aí, quando a pessoa começa a usar demais essas medicações, ou drogas, cocaína, maconha e tudo mais, o cérebro começa a gostar daquela reação, daquela sensação, então ele quer ficar sempre sentindo aquilo. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a dependência ela está em todas as famílias, todas, sem exceção. Ou substâncias como álcool, como drogas ilícitas ou medicamentos. Principalmente esses remédios de tarja preta. Próximo. Outra coisa que é muito preocupante é esse transtorno de estresse pós-traumático. É extremamente comum entre os homens. Mais de 60% dos homens já passaram ou passarão por algum tipo de trauma ao longo da vida. Geralmente, essas situações estão relacionadas a agressões físicas, acidentes, testemunhos de morte ou por algum tipo de ferimento grave que possa vir provocar morte. Agressões físicas. Por que agressões físicas? Próximo, por favor. Daqui a pouco eu vou falar. Mais de 2/3 dos adolescentes passam por algum evento traumático que pode ter algum impacto na saúde mental na fase adulta. 2/3. 75%. De cada 100 crianças, 75 delas podem ter algum evento traumático que passaram na infância que vai refletir na fase adulta. As mulheres procuram muito mais auxílio do que os homens e os homens tendem a sofrer em silêncio. Machismo, educações, né? Um exemplo que eu quis colocar aqui sobre o transtorno de estresse pós-traumático. Abuso sexual. É muito mais fácil uma menina, uma adolescente, procurar auxílio de um médico e contar, ou de um psicólogo e contar o que está acontecendo do que um homem. Isso para o homem é uma coisa extremamente agressiva, fere diretamente a sua masculinidade, a sua moral, o seu respeito, mas o número de crianças do sexo masculino abusadas sexualmente é algo que nós não conseguimos medir, porque os números literalmente mentem, porque essa questão da exploração sexual, do abuso sexual, é muito mais embaixo do que a gente imagina, é coisa diabólica mesmo. Existe no Brasil... Lá no Nordeste, eu fiquei sabendo, uma indústria de exploração sexual de crianças, tanto menino como menina. Tem hotéis que você vai lá e tem cardápios, né, para você escolher. Mas esse abuso sexual que eu estou me referindo é dentro das nossas próprias casas. O pai, a mãe, tio, tias, irmãos, por aí vai. Agressões físicas sofridas na infância ou na adolescência. Essa agressão aqui que eu estou dizendo é relacionada aos próprios pais, tá? Pais muito violentos, muito agressivos,
traumatiza a criança que vai levar para o resto da vida. Por isso é importante de tratar os problemas psiquiátricos dos pais. Um pai estável estabiliza a sua casa. Separação conjugal, então, é um desastre. Tanto a separação como as agressões físicas, eu atendo praticamente todo dia algum paciente com trauma relacionado a isso. Tanto homem como mulher. Próximo. Algo que é extremamente importante, a gente negligencia muito, principalmente na era moderna. Celular, TV, a televisão está em casa. Antigamente a televisão era lá na sala, era uma única, pesava 380 quilos, colocava-se bombril para ela pegar bem e não tinha controle remoto. Tinha um negocinho que a gente tinha que girar, né? Eu peguei essa época ainda. E hoje as televisões estão em todos os lugares, principalmente dentro do nosso quarto, né? E não bastando isso, nós estamos vendo televisão, deitado na cama, com o celular na mão. Muito bem, privação do sono, fragmentação, apneia e hipopneia. O que é isso, essas coisas tudo aqui? Privação é quando eu durmo, mas não descanso. Fragmentação é mais ou menos isso também, mas significa que eu vou acordando várias vezes na noite. Apneia e hipopneia é quando nós temos pausas respiratórias. E uma outra coisa que eu acabei esquecendo de colocar aqui, que eu lembrei agora, é os roncos. A vovó dizia assim, nossa, está dormindo tão gostoso que está até roncando. Mentira dela, ou ela não sabia da história. Quem ronca, dependendo do tipo de ronco, é extremamente prejudicial à vida. Principalmente pessoas que são um pouquinho mais fofinhas e que ainda usam remédio tarja preta. Piora extremamente isso. Então, a privação do sono pode provocar problemas metabólicos, questão de colesterol, questões de açúcar, alterações de hormônios masculinos, testosterona e por aí vai. Elas podem provocar uma alteração da função do rim, do fígado e principalmente do cérebro. Ela pode alterar a nossa função cognitiva, ou seja, quem dorme mal, tem noites mal dormidas, pode provocar problemas em relação à nossa cognição, a nossa atenção, nossa concentração, nossa memória. A pessoa que dorme mal, ela pode ter uma diminuição da tolerância da dor, diminuição da tolerância da dor, ele sente mais dor, ele sente mais frio, ele pode sentir mais calor. Ele pode ter também problemas relacionados como dores em geral, né? Enxaqueca, dores difusas, desconfortos no estômago. É uma pessoa, às vezes, que tem dificuldade com o intestino, às vezes tem diarreias, constipações, tem dificuldade, como eu falei, na atenção e concentração, na alteração na percepção auditiva. Uma única noite mal dormida, ela pode diminuir a nossa percepção de audição em torno de 40% a 50%. Uma única noite. O que é? Não é que a gente vai perder a audição, não é isso. O que é perder a percepção? A pessoa vai falar e eu vou ter dificuldade de entender. Aí eu vou ter que perguntar, o que você disse mesmo? E aí pode ser que a gente confunda que eu não prestei atenção, mas na realidade eu não estou conseguindo perceber o que a pessoa está falando. E não existe esse negócio de falar que final de semana eu vou recuperar o sono perdido, porque não tem isso. Perdeu, perdeu. É igual a água que passou debaixo da ponte. Não volta mais. Próximo, por favor. Elas podem provocar também, então, como eu disse, né, alterações de memória, de concentração, alteração dos nossos estados emocionais. Elas podem provocar problemas psiquiátricos ou elas podem piorar, como, por exemplo, depressão, ansiedade, somatização, é que quando aquela pessoa começa a achar que tem doença aqui, tem doença ali, começa a ir no médico e o médico diz que não é nada, mas ela quer exames, ela pode começar a ter uma percepção que ela tem doença e é os médicos que não querem nos contar. As pessoas que dormem mal, elas tendem a ser mais irritadas, agressivas, impulsivas, não raciocinam no que vão fazer, no que vão falar. São pessoas que atuam muito no impulso. Então, como eu falei, ela piora os quadros psiquiátricos, né? Elas podem provocar problemas cardíacos, problemas endocrinológicos, como, por exemplo, pressão. Ela pode provocar pressão alta ou piorar, pode provocar diabetes ou pode piorar o quadro.
Uma pessoa que dorme mal, que tem qualidade de sono ruim no decorrer de um tempo, ela tem 35% de chance a mais de ter um AVC, um infarto ou uma morte súbita. É muito alto. Olha para você ver como que é a importância de a gente se tratar, se preocupar. Ela pode também fazer com que a gente ganhe peso, porque quem dorme mal, durante o sono, nós temos uma produção de uma certa enzima que faz nós temos uma regulação do nosso apetite, e quando nós dormimos mal, essa enzima não funciona e nós comemos exageradamente. E porque também quem dorme mal tem mais ansiedade, e quem tem mais ansiedade pode ir para 2 caminhos: comer demais para melhorar a sua ansiedade ou comer nada, né? Tem um aumento de risco, então, para comportamentos aditivos também, abusos de álcool e substâncias. Tem maior taxa de uso de medicamentos para induzir o sono, como eu falei, né? Então, a pessoa está tratando o sintoma e não a causa. Então, eu vou tomar remédio para tentar aliviar isso. Próximo. Aqui é um caso que é muito difícil a gente assumir, né? Mas é um caso muito grave, a pornografia, né? 80% dos homens já tiveram contato antes dos 14 anos de idade. Então, se eu pedisse para alguém levantar a mão, claro que eu não vou, né? Mas 80% aqui de nós provavelmente já tivemos contato de alguma forma, né? Isso não quer dizer que eu fui viciado, né? Eu tive contato apenas, né? É visto como um sinal de masculinidade. Então, por isso que isso é um problema muito mais sério entre os homens, culturalmente aceito entre os homens. Tem um consumo excessivo de pornografia após desencadear, e o uso excessivo pode desencadear a dependência de pornografia. A dependência é igual a algum outro tipo de droga, justamente porque aumenta aquilo que eu falei, né, da cocaína, que aumenta a produção de dopamina, e a gente fica viciado naquilo. Porque quando o cérebro tem essa estimulação, ele fica muito animado, ele quer aquilo toda hora. Próximo. Isso provoca, quais são as consequências da pornografia na vida da pessoa? Provoca uma baixa autoestima, distúrbio de relacionamento e excitação de forma sexual normal. Ou seja, o relacionamento homem e mulher fica muito prejudicado. Eu já atendi algumas pessoas com disfunção sexual por causa disso. Distúrbio de ereção, de dificuldade para ter orgasmo, porque o cérebro associa o orgasmo, o prazer, aquilo que ele está vendo no celular, na televisão, no computador, e não na vida real ali com a sua esposa. Problemas de relacionamento conjugal e uma diminuição da produtividade no trabalho. Se estima que de 1 a cada 4 homens, 25%, acessa conteúdo pornográfico no trabalho. Ou isso aqui não é no seu celular, é no computador da empresa, que é muito mais sério, né? E muitas pessoas ainda acessam aquelas redes de pornografia infantil, trazendo riscos diretamente para ele e para a empresa, né? Muito bem. Pornografia ao longo prazo. O que pode acontecer? Depressão, ansiedade, estresse, perda de memória, TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, fobias sociais e outros vários tipos de problemas. Muito bem. Quadros psiquiátricos na Bíblia. Próximo. Aqui está uma coisa interessante. Onde é que surgiu as doenças? Adão não foi somente aquele que trouxe o pecado, né? Mas foi aquele que trouxe as doenças também, né? E quando o primeiro sinal de psiquiátrico, vamos dizer assim, foi trazido por Adão, porque quando ele pecou e Deus vem procurar ele se esconde, e aí Deus conversa com ele, ele fala: porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Então é o primeiro sinal de psiquiátrico na Bíblia. Caim teve inveja, teve a ira, matou o seu irmão. Moisés, eu não sei, eu fico me perguntando como é que Moisés, é pela graça de Deus que ele conseguiu suportar todo aquele povo, né? E eu quis trazer isso aqui para nós termos a pena que ficou pequeno ali.
para nós termos a noção que os quadros psiquiátricos estão na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. E nós, muitas das vezes, negligenciamos isso, nós homens, por questão de masculinidade, eu posso tudo, eu consigo tudo. Moisés teve ansiedade, estresse, irritabilidade. Ele estava tão estressado que Deus mandou, na primeira vez, ele tocar na rocha, ele tocou, saiu água. Na segunda vez, ele foi lá, pegou o cajado e bateu na rocha com força, né? Sinal de irritabilidade, de ansiedade, de impulso, de impulsividade. Bateu 2 vezes, né? E isso trouxe para ele uma consequência muito séria, né? Ele não entraria, né? Elias, o meu preferido, ele teve tanto estresse que pediu para Deus a morte, quadro depressivo. Saul teve ansiedade, ofereceu sacrifício ao Senhor no lugar de Samuel. Ele estava muito precipitado, muito ansioso. Jesus teve hematidrose, por exemplo. O que é hematidrose? É um processo fisiológico de muita tensão, onde os vasos sanguíneos se dilatam a tal ponto que sai líquido das artérias e isso extravasa pela pele e cai no chão, gotas literalmente de sangue. Isso é um caso que não é muito comum, mas acontece em estados de estresse extremamente alto. E outros na Bíblia, né? O que diz a Bíblia sobre a ansiedade? Próximo, por favor. Mateus 6, 25, né? Jesus disse, não andeis ansiosos, né? Pelo que haveis de comer, beber e vestir. Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Salmos, descansa no Senhor. Salmo 37, 38, deixa a ira e o furor. Próximo. Saúde mental do homem, de novo ali, ó. Por que negligenciamos nossos tratamentos? Por preconceito, machismo e uma educação que nós trazemos da nossa casa. E eu escutei muito isso. Engole o choro, homem não chora. Você está privando uma criança de expressar os seus sentimentos. Precisamos estar atentos, né, às questões de hormônios, vitaminas, exames periódicos, o trabalho excessivo, o consumismo em excesso, o consumo de mídias sociais. Os pais podem transmitir, através do comportamento, problemas para os seus filhos. Os pais são um modelo para seus filhos, pais rígidos, metódicos demais, que estão muito preocupados mais com o resultado do que o processo, né? Eu estou mais interessado que meu filho tire 10 do que ele ser, de fato, um menino que seja dedicado, né? E mesmo que de repente ele tire 8, eu vou lá e castigo ele pelo 8, eu queria 10, né? Causa problema dos nossos filhos. Próximo. Elias, o profeta de Deus, foi zombador. Ele zombou dos profetas lá de Baal. Homem de Deus não é zombador. Depressivo, estava exausto. Deus tratou ele com o que tinha na época. Não tinha fluoxetina. Deus tratou ele com água, com pão, deita e dorme. Mandou o anjo lá fazer. Então nós vemos que Deus está tratando o físico e o espiritual. Eucana é aquele cara da Bíblia lá que era casado com 2 mulheres, a outra, né? Perina. Ele era casado com Perina, a Perina tinha um monte de filhos, Ana nenhuma, e ele se achava o cara, né? Chegou a falar para ela, eu sou melhor do que 10 filhos, né? E ele enchia ela de coisas, mas ele não cuidava do emocional da sua esposa. Ele achava que o fato dela não poder ter filho era uma grande besteira porque ele era o cara. E ela poderia ser mais suficiente do que um filho para ela. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Próximo. O Senhor salva o homem estabiliza a esposa. Essa é uma sequência bíblica. Tá? Então, o Senhor salva o homem, educa o homem. Pelo menos assim deveria ser. O homem estabiliza a sua esposa e a esposa vai estabilizar a casa. Como os filhos podem sofrerem traumas relacionados aos comportamentos dos pais, né? Isso é muito comum. Porque nós como os homens, nós pais, né?
Nós temos algumas funções e nós temos muitas das vezes negligenciado essas funções por causa de quadros psiquiátricos realmente, né? O homem ele deve ser sacerdote, protetor, provedor, né? E não homens que coloquem para os seus filhos os modelos de irritabilidade, agressividade, porque nós temos uma tendência a copiar modelos, né? O erro da mulher tem um peso, mas do homem tem 10 pesos a mais. Porque o homem, ele tem esse papel, né? Dentro da casa. Deus se preocupa com a saúde física e emocional dos seus filhos. Paulo pede para Timóteo se cuidar. Próximo, né? Não falei, né? Paulo pede para Timóteo se cuidar. Jesus, após o sermão, se preocupou também em distribuir pão para as pessoas. Deus e o seu povo no deserto. Deus alimentou o povo fisicamente, né? Elias, o profeta e outros. Deus sempre se preocupou com isso. O próximo. Já estamos encerrando, tá, irmãos? Eu sei que vocês estão aí cansados, eu também. Maridos, olha o que diz a palavra, né? Diretamente para nós. Ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Amor é atitude, né? Como é que eu vou dizer para minha esposa que eu amo ela, mas eu fico criticando ela o tempo todo? E sinal de crítica pode... Homem muito crítico, demais da conta, pode ser sinal de problemas psiquiátricos. Pais, não irritem seus filhos, que nós temos que fazer com que eles tenham temor do Senhor e não provocar neles a ira, porque nós podemos afastá-los de Deus por causa dos nossos comportamentos. Pedro diz assim, né, do mesmo modo vocês, maridos, né, sejam sábios no convívio com suas esposas e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça e da vida, da forma que não sejam interrompidas as vossas orações. As nossas orações podem ser interrompidas se nós tratamos as nossas esposas de forma errada, né? E para finalizar, maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Essa palavra aqui, amargura, significa mau humor. Uma coisa é eu ter um mau humor em um dia, outra coisa é eu ter mau humor vários dias consecutivos, entre a semana, mês, ano. Então, nós temos que ter bastante cuidado, porque nós sofremos muito com problemas psiquiátricos masculinos e nós negligenciamos isso, e o Senhor não tem interesse nisso. O Senhor quer que nós nos cuidemos como pessoas, como seres humanos, assim como nós temos que buscar o Senhor para que Ele possa nos restituir. Deus pode curar, eu creio nisso, eu creio na restauração das pessoas, mas Deus deixou os médicos aí por algum motivo. Então, o meu recado, desculpe a demora, mas é que a minha mensagem é que vocês possam passar isso a outras pessoas, né, dentro das suas próprias famílias, para que todos venham a se preocupar de fato, não somente com o físico, mas principalmente com o emocional. Como eu escutei de um médico cardiologista, que ele num congresso de psiquiatria, o psiquiatra falou de problemas cardíacos e o cardiologista falou de problemas psiquiátricos. Eles inverteram de forma proposital. E esse cardiologista chegou a um pensamento assim, que ele acreditava que os problemas psiquiátricos poderiam ser a mãe de todos os outros problemas. De pressão alta, de arritmia cardíaca, de diabetes, fibromialgia. Para vocês terem uma ideia, fibromialgia, que é muito mais comum na mulher, extremamente mais comum, 96% das pessoas que têm fibromialgia têm algum problema psiquiátrico associado. No meu consultório é 100%, né, porque elas vêm lá consultar comigo. Né, e nós encaramos isso em casa com as nossas esposas como frescura. Então, que sejamos homens de Deus, preocupados com as nossas vidas, tanto física como mental, e muito além disso, a espiritual, porque o nosso comportamento pode refletir diretamente no bem-estar da nossa casa
atingir as nossas esposas e os nossos filhos. Amém. Muito obrigado.